Olá, eu sou Ana Catarina, estudo no CME e sou do primeiro ano C. Eu vou falar sobre o Império Romano. Mas, sendo mais exata, é sobre o Alto e Baixo Império. Começamos com Otávio, que após vencer Marco Antônio recebeu diversos títulos que lhe conferiam um grande poder. Por fim, em 27 a.C., o Senado atribuiu-lhe um título de Augusto, que significava consagrado, majestoso ou divino. O período imperial tradicionalmente costuma ser dividido entre dois momentos, o Alto Império e o Baixo Império. Começando pelo Alto Império, onde Augusto, durante seu governo, adotou uma série de medidas visando a controlar os conflitos sociais, solucionar os problemas econômicos e com isso consolidar o império, fazendo com que Roma atingisse seu apogeu e vivesse um longo período de prosperidade, relatividade, tranquilidade social, também conhecido como Pax Romana. Isso foi possível porque o imperador Otávio abandonou a política agressiva de conquistas, promoveu a aliança entre a aristocracia e os cavaleiros, apaziguou a plebe com a política do pão e circo, que consistia em distribuir trigo para a população carente e organizar espetáculos públicos de circo. Por meio de conquistas militares, ampliou ainda mais o seu território. Seus domínios estendiam-se pela Europa, Ásia e África. O império não apenas de riquezas e terras, mas também de escravos, a principal mão de obra de todas as atividades, tanto econômicas quanto domésticas. Até o fim do século II, 4 dinastias se sucederam no poder. Dinastia Júlio-Claudiana, de 14 até 68 d.C., dinastia Flávia, 68 até 96 d.C., dinastia Antonina, 96 a 193 d.C., e dinastia Severa, 193 a 235 d.C. E sobre o Baixo Império, essa fase foi marcada por crises em diferentes setores da vida romana, que contribuíram por fim ao Grande Império. Diz respeito à produção agrícola. Por séculos, os escravos foram a principal mão de obra das grandes propriedades rurais. Entretanto, com a diminuição das guerras, o reabastecimento de escravos começou a ficar difícil. Além disso, com o passar do tempo, os romanos tornaram-se menos hostis aos povos conquistados, estendendo a eles, inclusive, parte de seus direitos, ou seja, os povos dominados deixaram de ser escravizados. Colaboraram para a transformação a produção no campo, por causa dos custos. Muitos latifúndios começaram a ser divididos em pequenas propriedades. Nelas, o trabalho escravo já não era mais tão importante. Nessa época, os lucros com a produção agrícola eram baixos. Passou a ser ocupado aos poucos por camponeses que arrendavam a terra em troca de prestação de serviços nas terras do proprietário. Havia também os colonos que, sem poder abandonar a terra, não tinham direito à liberdade, pois estavam ligados a ela por lei e fortes laços pessoais. O centro de produção rural era conhecido como vila, protegido por cercas de fossos e era habitado pelos donos da terra e todos aqueles que dela dependiam. Que a vida no campo se transformava, um grande número de pessoas começou a deixar as cidades em direção ao campo, provocando a diminuição no comércio e na produção artesanal. Para a população empobrecida, as cidades já não representavam mais uma alternativa de vida. Arrecadando menos impostos pela diminuição das atividades produtivas, o governo romano começou a enfraquecer e as enormes fronteiras já não tinham como ser vigiados contra a invasão de povos e inimigos. Em 195, o imperador Teodósio dividiu o império em duas partes. O Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. Com essa medida, acreditava que fortaleceria o império. Achava que, por exemplo, que seria mais fácil proteger as fronteiras contra ataques de povos invasores. Os romanos chamavam esses povos de bárbaros, por terem costumes diferentes dos seus. A divisão estabelecida por Teodósio não surtiu o efeito esperado. Diversos povos passaram a ocupar o território romano. Em 476, Érulos, povo de origem germânica, invadiram a Roma e, comandados por Odoacro, depuseram o imperador Rômulo Augustulo. As invasões de povos inimigos têm um papel decisivo no fim do Império Romano do Ocidente. Outras circunstâncias também foram determinadas, tais como o elevado desgaste da estrutura administrativa e militar, perda do controle sobre as divisões e regiões devido ao tamanho do império, aumento dos impostos dos cidadãos e das tribos dos vencidos, corrupção política, crise no fornecimento de escravos com o fim das guerras de expansão, continuidade das lutas civis entre os patrícios e plebeus e a difusão do cristianismo. O romano constituiu um longo processo que durou centenas de anos. A partir daí, começou a se formar uma nova organização social, política e econômica.
o sistema feudal, que predominou na Europa Ocidental até o século XV. A econômica e administrativa do império começava a se desagregar. O enfraquecimento do exército tornava o império mais vulnerável a revoltas a províncias e de escravos, enfraquecendo-o ainda mais desprotegida. A extensa fronteira do império era o princípio da desintegração. E assim nós assinalamos oficialmente o fim do Império Romano do Ocidente. Então, esse foi o vídeo, espero que você que está assistindo aí tenha gostado e falou!